salve, salve a todos os alunos e alunas da primeira série do ensino médio. Como é que vocês estão, meus queridos? Eu espero que vocês estejam bem. Está iniciando mais uma aula de trilhas do Piauí, nas trilhas do Piauí. Aventure-se agora comigo, professor Assis Walter, tá? Professor de vocês. A gente está dividindo essa disciplina com o professor Francisco, tá? E eu faço essa abordagem um pouquinho mais ligada às ciências das naturezas, tá bom? Acredito que o professor Francisco já está começando, se não está começando, ele vai começar a conversar com vocês sobre o tema patrimônio, tá? E a gente vai conversar também um pouquinho sobre essa pegada de patrimônio aqui, pelo menos nessa aula, e a gente vai ter algumas outras abordagens nesse mês de setembro associadas a isso, tá bom? Deixa eu dar meu alô para as turmas de Alvorada do Gurgueia, de Hugo Napoleão, quem mais? De São Francisco do Piauí, que estão online acompanhando essa aula pelo IPTV. Boa tarde, meus queridos! Como é que vocês estão? Vocês estão quietos hoje, tá? Tô achando todo mundo quietinho aqui no IPTV. Eu tô vendo aqui o chat, a movimentação desse chat, hein? Bora movimentar mais esse chat, galera. E também tô vendo aqui a participação pelo YouTube, tem mais participação. Tem a Marluce, só a Marluce, mas tem mais movimentação. Tá bom, que bom, certo? Bora lá, galera. Tá na tela para vocês o tema da nossa aula de hoje, tá? Que é patrimônio natural, certo? Com foco com o patrimônio biológico, galera. Bom, seguinte, a gente começa com a nossa aula tendo uma interpretação direta sobre o que é patrimônio, certo? Roteirinho da aula, claro. Conceituar patrimônio natural, refletir sobre as potencialidades de patrimônios naturais e da sua exploração ilegal, tá? Bom, a gente começa a nossa aula conversando com vocês sobre o próprio significado da palavra patrimônio, tá? Então, se a gente der um Google aí, pesquisar nos dicionários, né, o significado de patrimônio, provavelmente você vai ter esse patrimônio no aspecto jurídico, tá? Que está ligado aos bens materiais, tá? Que uma pessoa necessariamente possa ter, tá? Lembrando aí, essa pessoa pode ser uma pessoa de natureza jurídica, tá bom? E aí a gente pensa aí nas instituições públicas e privadas, tá bom? Quando a gente fala de bem, tá? A gente está falando de um bem que é tangível, que pode ser pego, né? A gente consegue pegar, ele é concreto, tá bom? Então são bens materiais de teor que pode ser familiar ou não, mas que tem essa vertente aí de herança, tá? Que possa ser passado aí entre gerações, entre outras pessoas, tá? Então, outra ideia aí é o conjunto de obrigações também, tá? Que o patrimônio exerce ao ser passado, né? Ao ser herdado entre diversas gerações, tá? Sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Empresas, galera. Empresa também é um tipo de pessoa, tá? Só que é uma pessoa jurídica. Ela assume responsabilidades também nesse aspecto. E aí, onde é que entra a biologia nesse processo? Onde é que entra aí as questões da natureza? Por que a gente precisa associar a esse patrimônio, tá bom? Galera, seguinte, tá? Nós vamos ter um patrimônio natural e patrimônio cultural, certo? No nosso, dentro do nosso estado, aliás, no mundo inteiro, tá? Os patrimônios culturais, o professor Francisco vai trabalhar um pouco mais com afinco com vocês sobre esse patrimônio, tá? Mas também tem a ver com esses aspectos dos bens, dos valores históricos, tá? Da herança que a gente carrega, certo? Enquanto patrimônio natural, certo? Ele tem a ver um pouquinho com os aspectos dos bens, né? Dos bens de uso, tá? De recursos naturais que a gente tem na nossa natureza, tá? E aí a gente vai pensar na nossa fauna, que são os animais, e na nossa flora, que são os nossos vegetais, certo? Bom, já conversamos com vocês no primeiro mês, lá em agosto, tá?
a importância das chamadas unidades de conservação. Tá? As unidades de conservação, elas são importantes dentro do aspecto de proteger e conservar os recursos naturais, tá? Conservá-los, tá? Não necessariamente preservá-los. Algumas vão ter um teor de preservação. Lembrando aí da diferença de conservação e de preservação. Vocês lembram aí da diferença de conservar e preservar? O pessoal das Libras tem palavras diferentes para isso? Conservar e preservar, complicado, né? Para vocês interpretarem. Mas vamos lá, vamos tentar explicar aqui para vocês, tá? Galera, quando a gente está falando da palavra preservação, tá? A gente está falando no uso, tá? Para escrever? Quando a gente está falando da palavrinha preservação, ou preservar, tá? A gente está querendo nos relacionar ao utilizar o mínimo possível dos recursos naturais. A gente pensa na utilização indireta do ser humano, tá? Como assim a utilização indireta, professor? Quando eu não consumo diretamente aquele produto. Quando eu não pego uma planta e tiro dela, desmato e arranco aquela planta para poder gerar uma mesa ou gerar um caderno cheio de folhas de papel. Certo? Agora, o que seria esse uso indireto, tá? Quando eu consigo, de fato, acessar aquela área no aspecto da educação ambiental, tá? Eu entro lá para poder fazer pesquisa científica, eu entro dentro dessa área para poder controlar os animais e os vegetais dentro dela, eu entro nela para poder fazer turismo, para tirar uma fotinha e postar lá no Instagram, divulgando a natureza, tá? Isso é o uso indireto. E é claro, quando a gente está pensando no aspecto do turismo, vocês vão trabalhar bastante esse aspecto do turismo nessa disciplina com o professor Francisco, tá? Então, quando você pensa nessa ideia do turismo, a gente está pensando no valor, e aí a gente entra no aspecto de valor econômico, tá? Então, isso movimenta a economia, isso movimenta os recursos financeiros de uma determinada região, tá? Preservar tem esse teor, tá? Ao contrário, é diferente de conservar, tá? Conservar é o quê? Aí sim, eu posso proteger aquela área, eu posso utilizar diretamente os seus recursos, tá? Então, eu vou utilizar as folhinhas, eu vou utilizar alguns animais, tá? Vou tirar da natureza esse bem, tá? E aí, no caso, esse bem vai ser um animal, vai ser um vegetal, vai ser um fungo, tá? E só que com parcimônia, com cuidado, para que eu não acabe com ele, com essa natureza, tá bom? E aí a gente vai lembrar, por exemplo, das reservas das quebradeiras de coco, tá? Tá lá o coco babaçu. A gente teve uma aula que a gente falou bastante sobre o coco babaçu, né? Eu posso tirar e explorar esse recurso, tá? Sem necessariamente desmatar uma área, tá? Ou, por exemplo, das seringueiras lá no norte do país, quando eu tiro somente o látex das seringueiras, tá? O látex, lembrando, puxando aqui a deixa no aspecto biológico e no aspecto até químico do processo, o látex, galera, látex, tá? Né? O látex, ele não é um plástico, tá? O látex, ele é um polímero, tá? Extraído dessa planta chamada seringueira, tá? E ele é um polímero composto por diversos outros componentes. Aí tem mucilagem, tem carboidratos, pectinas, tem
borrachas não sintéticas, tá? E a partir desse produto, a gente gera diversos produtos de interesse, de interesse mundial, econômico. Como, por exemplo, sabe a borracha que a gente apaga no caderno? Pois bem, essa borracha é um produto fruto do látex. Os preservativos, tá? Que são as camisinhas, sejam elas masculinas ou femininas, que são métodos contraceptivos, tá? Métodos de evitar a gravidez, mas principalmente eles são métodos de evitar ISTs, né? Métodos de evitar doenças ou infecções sexualmente transmissíveis. Tá? Então, ele tem um valor, importância, não só econômica, mas também de saúde. Então, galera, quando a gente pensa no aspecto de conservar essa natureza, a gente tem um aspecto de sim, beleza, eu posso utilizar o recurso dela, dá para utilizar sem precisar destruir e continuar utilizando com uma certa frequência a ponto da gente conseguir produzir, de sanar as nossas necessidades, tá? Sem necessariamente destruir, desmatar ou poluir esse meio ambiente, tá? As unidades de conservação têm esse teor. Agora, quando a gente fala, tá, de levar essa unidade de conservação ou essa área a se tornar um patrimônio natural, certo? Ou cultural, a gente tem um aspecto de enriquecer a ideia do valor, da importância que aquela área tem num processo, dentro do processo de utilização desses recursos, tá? Em 1972, aconteceu a Conferência Geral da Unesco, que aprovou uma convenção para o patrimônio mundial, cultural e natural. Olha só interessante aqui para vocês, tá? Esse patrimônio enxerga que essa área, ela tem uma relevância não só para a nossa região, no aspecto de biomas, mas também tem uma importância mundial, certo? Algumas áreas são áreas de proteção no aspecto cultural, e as outras vão ser no aspecto natural, certo? Mas de importância e de relevância internacional. Em que aspecto, professor? Por exemplo, entender os processos evolutivos, tá? No aspecto de conservação, ou no aspecto de conservação não, desculpa, no aspecto de relações ecológicas, certo? Com a missão de identificar, proteger sítios, tá? Ou áreas culturais, naturais, considerados de excepcional valor universal em todo o mundo. A convenção hoje é um instrumento internacional de maior difusão e visibilidade que a Unesco tem, tá? Estimulando o compromisso de países como a proteção e a valorização de seus bens inscritos, chamado a lista de patrimônio mundial, certo? Então, esse bem, tá? Seja um recurso cultural, tá? E aí a gente pode pensar aí nos valores passados pela história da humanidade, como pinturas rupestres, como fósseis que ficaram, resquícios, por exemplo, de fogueira, de restos fúnebres, tá? De restos mortais desses seres humanos do passado, tá? Que contam a nossa história, tá? E isso vai ter muita importância aqui no nosso estado, no estado do Piauí, tá? Ou de um aspecto de valor natural, tá? E aí a gente pensa muito naquela palavrinha, tá? Beleza cênica, tá? De beleza assim teatral, aquela para você fotografar, para poder você valorizar, tá? A Unesco, ela tem essa pegada, tá? De entender a sua importância, o valor, seja natural ou cultural, para a humanidade, certo? Independente de quem nós sejamos, tá? Brasileiros ou fora, certo? E a gente entender como é que esse valor, ele precisa ser conservado, tá? A ponto de todas as gerações possam aprender ainda mais com ele.
Os sítios de patrimônio mundial natural protegem áreas consideradas excepcionais do ponto de vista de diversidade biológica, tá? E da paisagem. E aí a gente entra, por exemplo, um dos patrimônios mundiais que a gente tem aqui no Brasil, tá? Aqui no nosso estado, certo? Que é a Serra da Capivara, tá? Neles, a proteção ao ambiente, ao respeito à diversidade cultural e às populações tradicionais são objetos de atenção especial. No âmbito do patrimônio natural está também chanchelada, tá, a paisagem cultural, tá? Aqui no caso, viu, galera, a gente vai conversar um pouquinho sobre a Serra da Capivara na aula de hoje, tá? E aí, o que a gente vai entrar? A gente vai falar muito sobre a Serra da Capivara no aspecto natural, no aspecto biológico. Mas já vou antecipar para vocês que a serra é o nosso patrimônio mundial cultural, certo? Ela tem uma grande relevância e importância no aspecto de entender o lado humano, tá? Muito das pesquisas científicas que são desenvolvidas dentro dessa área ajudam a gente a entender a história da humanidade. Como é que o ser humano chegou ao que ele é hoje, tá? Então a gente quer muito entender, é uma pergunta que é muito feita na ciência, como foi que o ser humano chegou aqui no continente americano de fato, tá? A gente conhece muito bem a nossa história no aspecto da chamada segunda grande colonização, tá? Que foi quando os europeus chegaram aqui lá no século XVI, tá? E o que a gente quer? A gente quer saber como é que aconteceu a primeira grande colonização, quando esse ser humano chegou aqui e começou a explorar, certo? Então, muito, tá, dessas respostas estão, por exemplo, em sítios arqueológicos, e é claro que a gente não tem somente Serra da Capivara, só que a pesquisa que é realizada dentro desses sítios arqueológicos, eles têm impactado o mundo inteiro, tá? As peças, eles saem daqui do Brasil e vão para o mundo para ser explorado, utilizando alta tecnologia, tá? Por exemplo, aquela técnica de datação do carbono 14, que tem modificado muito a leitura sobre quando o hominídeo, tá? O Homo sapiens, de fato, se instalou aqui no Brasil. Brasil não, que não era Brasil na época, tá? Mas nos territórios ameríndios aí do passado. No âmbito do patrimônio natural está também chanchelada a paisagem cultural, certo? A paisagem chancelada pode usufruir do título desde que mantenham as características que a fizeram merecer esta classificação, sendo por isso necessário desenvolver um plano de gestão partilhado entre o IPHAN e a comunidade local. Gente, o IPHAN, ele é um instituto, tá, federal, certo? Que é justamente que cuida desse patrimônio humano, tá, que a gente tem dentro do nosso país. Tá? É uma instituição pública, tá? É uma entidade pública ligada ao Poder Executivo do Estado, tá? E no caso do Estado, que eu digo federal, certo? Ele é uma instituição pública federal que tem esse olhar e esse cuidado de defender o nosso patrimônio natural e, no caso, nosso patrimônio humano. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, foi a primeira do mundo a receber o título da Unesco de Patrimônio Mundial como paisagem cultural em julho de 2012, tá? Então, foi uma das primeiras capitais brasileiras, para quem se perdeu um pouquinho dentro da história, o Rio de Janeiro já foi capital do Brasil, certo? E ela é defendida aí como patrimônio cultural mundial aqui no nosso estado brasileiro, certo? Aqui fica um pouquinho pequenininho para vocês, mas vocês vão acessar esse material, tá? E vocês vão ter acesso a ele direitinho, tá? A gente tem aqui, ó, uma divisão sobre os patrimônios organizados pela Unesco, tá? A gente tem o patrimônio mundial, cultural, o patrimônio mundial natural, que tem um aspecto biológico, e o patrimônio misto, tá? Que tanto tem importância natural como a importância cultural. Aqui dentro do patrimônio cultural, qual é o aspecto principal que a gente observa?
tá? A gente vai observar o quê? Os aspectos culturais sociais, os humanos, tá? A construção dela, por exemplo, Brasília é um dos patrimônios culturais justamente por ser uma área que, teoricamente, seria inabitável, tá? Bioma extremamente seco, uma área específica extremamente seca, e ela foi toda projetada para tornar-se viável o seu crescimento, tá? Então, por exemplo, lá é o Lago Paranoá, que é um lago artificial que funciona essa área, por exemplo, ele é um grande marco, tá? E tem várias características históricos, culturais importantes para essa cidade de Brasília, que hoje é a capital do Brasil, tá? Rio de Janeiro, por exemplo, também é considerado patrimônio cultural, assim como regiões como a cidade de São Luís, aqui pertinho, Olinda e assim por diante. E aí, ó, onde eu quero destacar vocês, mas vai, o último lá aqui embaixo pra gente, a gente tem, ó, o Parque Nacional Serra da Capivara. Gente, Parque Nacional, esse título de Parque Nacional, significa dizer que é um tipo de unidade de conservação, certo? Que a gente tem, que prevê o que? A não utilização direta dos recursos naturais, não pode utilizar os recursos naturais, eu não posso tirar uma plantinha de lá para poder vender ou para gerar algum produto, tá? Nessa área do Parque Nacional, ele é Parque Nacional porque ele é protegido pela esfera nacional, certo? Através do dos poderes executivos federais, tá? Então, os recursos financeiros para poder financiar a sua conservação está na esfera federal, tá? Mas permite, tá, a pesquisa científica dessa área. Serra da Capivara fica aí entre os municípios de Coronel José Dias e São Raimundo Nonato, tá? Mais especificamente fica no município de Coronel José Dias, tá? E é uma área aí de importância, de grande interesse cultural. Recebe muito turista do Brasil inteiro, tá? E digo mais, tem mais gente fora do estado conhecendo a nossa região do que os nossos próprios piauienses, tá? Conta pra mim aí, vocês já conhecem Parque Nacional Serra da Capivara? Tá? Muita gente não conhece, tá? Bom, então, mas realmente, infelizmente é uma realidade do nosso é uma realidade do nosso município. E eu sei, queridos, que não é falta de interesse, tá? É a dificuldade, né? O lado financeiro, a dinâmica, tá? Do nosso próprio estado, tá? Então, tudo isso influencia, por exemplo, nas medidas públicas, tá? Por exemplo, de asfaltamento do estado, tá? Então, como é que o turista chega àquela região, tá? Tem aeroporto lá, tá? Então, o fato de ter o aeroporto, de chegar aviões coletivos não, como é um termo? Aviões comerciais, tá? Então, facilita o acesso da chegada do turista aqui, tá? É claro, né? Que viajar de avião dentro do nosso próprio estado, muitas vezes, não é tão viável, torna essa viagem muito mais cara, mas isso remete também a medidas públicas, como, por exemplo, o asfaltamento das pistas, tá? Que a gente acaba escutando, eita, mas nessa região está muito esburacada, ou não está. Aqui no nosso estado, a gente tem, por exemplo, pistas federais e estaduais, né? As federais são as chamadas BRs, tá? E aí tem um aspecto de quem financia isso é o governo federal, e as estaduais são as chamadas PIs, que aí é o governo estadual que vai financiar, tá? E aí é claro, tá? Para onde é que eu vou fechando, vou tapando os buracos, entre aspas, tá? Não é só tapar buraco, tá? Tem isso, tá? Acho que para o estado também tem isso, só que é no caso, não tenho certeza, não tenho certeza. Mas pronto, Luana está trazendo aqui, ó, que normalmente tem, né, que na verdade que é do Exército, tem uma equipe, ó, o batalhão do Exército que cuida disso, mas é uma equipe técnica própria deles. Isso. Batalhão de Engenharia
e construção. É uma equipe técnica, tá, de profissionais. Normalmente, quem acaba se tornando engenheiro dela, você tem interesse aí, tá no ensino médio, tá? Tem um vestibular próprio para isso, é o SPSEC, né? Para você... É bem disputado, tá? Para você ingressar, tá? Então, normalmente é nessa fase, desse momento da vida que você tá. Que é ter esse interesse de trabalhar dentro do exército, tá? De crescer, de progredir dentro dessa área, tá? Pode fazer o concurso, tá? E ser um policial militar, ser um bombeiro? Pode, é um caminho também. Mas quer entrar dentro do exército em si, muitas vezes a gente tem essa chamada. Não só ser um reservista, tá? Tem esse caminho de crescer e progredir no aspecto do SPSEC. E aí tem várias áreas de formação, tá? Não é só para ser engenheiro, mas é um bom caminho. Tem a área da saúde, mas é um dos caminhos que muitas vezes a pessoa chega a crescer. E aí dentro dele entra aí a engenharia de agrimensura, se não me falha a memória, né? Que liga justamente esse aspecto de asfaltamento, de pistas, de cartografia. Tá bom? Obrigado aí pela lembrança, Luana. Mas tudo isso vai influenciar, galera, como o meu turista chega dentro dessa minha área, tá? Então, se é uma área de valor, de potencial, que é o caso do nosso estado, tá? No caso aqui do Parque Nacional de Serra da Capivara, que isso move a economia local, tá? Então, o turista chega, ele move a economia, ele vai colocar dinheiro ali naquele estado, porque ele vai pagar um hotel, ele vai se alimentar, ele vai comer, ele vai comprar uma lembrancinha, certo? Não só ele vai só tirar foto para divulgar, ele vai contribuir financeiramente e vai movimentar, vai girar a economia local. Então, o investimento ele é bastante importante dentro desse processo. Então, conservar, ele é isso, tá? Conservar não é aquela coisa de preservar e deixa a natureza intocada, tá? Então, a gente precisa desmistificar essa ideia para vocês de que vai preservar, vai deixar a área improdutiva. Eu escuto muito isso das pessoas, tá? Da ideia da preservação ou da conservação como um processo de que não vai poder girar a economia nesse processo. Galera, ó, só para poder fechar aqui logo, ó, patrimônio mundial natural que a gente tem no nosso estado brasileiro. A gente não tem nenhum patrimônio mundial, tá? A gente vai ter unidades de conservações importantíssimas aqui, maravilhosas, como, por exemplo, a APA do Delta do Parnaíba, tá? Potencial turístico bacana, utilização dos recursos naturais até diretamente também. Mas a gente tem algumas áreas, tá? Reservas, como, por exemplo, reservas da Mata Atlântica, tá? Reservas essas que foram importantíssimas para preservar mesmo, alguns animais, tá? Então, quem aí talvez o professor mediador aí que está um pouquinho há mais tempo no planeta Terra, tá? Acompanha aí lá dos anos 90, até o início dos anos 2000, a gente tinha muita propaganda de campanha para proteger o mico-leão dourado, por exemplo, que era um dos animais aí que estavam no chamado livro vermelho da fauna brasileira. Esse livro vermelho, galera, é um livro que registra os animais que estão ameaçados de extinção. E lá nos anos 90, um dos animais que estavam aí em alta era um primata do mico-leão dourado. E o fato da sua extinção estava ligado diretamente à destruição do meio ambiente. E aquela coisa, a gente até conversou com vocês sobre os zoneamentos, tá? Então, eu desmatei, tá? Mas eu deixei uma areazinha fechadinha lá, dizendo que eu estava protegendo aquela área. Se essa área não há corredor ecológico, tá? Então, um grande marco dos corredores ecológicos estão dentro dessas reservas da Mata Atlântica. Então, se a gente não mantém esses corredores ecológicos para fazer com que esses animais circulem, tá? Com que esses seres vivos possam circular, provavelmente eles vão entrar dentro da área de extinção, tá? Se destacam aqui no Brasil, Rio de Janeiro também, mas aqui, ó, se destacam também, ó, lá no sul do país, Parque Nacional de Foz do Iguaçu, que é um dos locais onde recebe mais turistas do mundo aqui no Brasil, tá? Então, é uma das maiores redes de hotel que a gente tem no estado, tá, brasileiro. Acho que, se salvo engano, pode ser que eu esteja desatualizado, tá? Mas até alguns anos atrás era a segunda maior malha de hotéis
do Brasil, perdendo só para o Rio de Janeiro. Tá? Por quê? Porque recebe muito turista. Isso é muito importante, tá? Então, vocês vão trabalhar bastante essa ideia do turismo aqui na nossa disciplina, tá? Eu quero investir em turismo na minha área, no meu local. Uma das primeiras coisas que a gente vai chegar é entender infraestrutura. Como é que o meu turista chega no meu local? Outro ponto, para onde é que ele vai? Eu vou me hospedar, tá? Vou atrás de um hotel. Qual é a rede de hotéis que a gente tem? Qual é a malha hoteleira que a gente tem na nossa região? Outro ponto, idiomas, tá? Eu como profissional, moro numa área de potencial turístico, eu sei falar outro idioma, eu estou falando inglês, eu estou falando espanhol, a gente recebe muito turista que precisa falar espanhol aqui no Brasil, tá? Aqui no Piauí, um dos grandes marcos, talvez eu acredito que seja uma grande dificuldade do nosso estado, é porque a gente está muito afastado geograficamente de outros países, tá? O Brasil é um país muito grande, muito extenso, e a gente acaba perdendo essa noção da necessidade direta do uso do outro idioma, tá? Cidades mais turísticas, tá lá todo mundo ligado que precisa estar falando inglês, precisa estar falando espanhol. Cidade de fronteira, tá? Que é o caso justamente estava falando de Foz do Iguaçu, é uma cidade de fronteira, tá? Então, a própria população, ela tá vivenciando o quê? O pessoal do Paraguai, o pessoal da Argentina, tá? Que tá ali na região e eles acabam incorporando mais essa necessidade. Mas se você tá ligado nessa necessidade do potencial turístico do nosso próprio estado, se liga aí na importância de aprender mais de um outro idioma, tá? Pelo menos o inglês, tá? Para poder solucionar problemas, tá? E, cara, não precisa se preocupar com o inglês perfeito, né? O inglês com a pronúncia incrível de Hollywood, porque não é isso, tá? O inglês é aquele inglês para poder fechar a conta, para poder conseguir solucionar um problema, para dar uma informação para um turista que chega lá perdido, onde é o Parque Nacional, para onde é que eu vou, certo? É esse tipo de... É para poder fazer uma venda para o teu cliente, é isso que a gente quer. Certo? É para solucionar problemas e, claro, não morrer de fome, vamos dizer assim, tá? E, por fim, a gente tem o patrimônio misto. E a gente tem o patrimônio misto, que aí tem, por exemplo, Paraty, tá? Lá no Rio de Janeiro, onde tem a importância aí natural e cultural dentro dessa área, certo? Vamos, bora lá. Cadê minha turma? Pessoal, Eric, Marluce. Vamos nós. Foi? Foi. Bora nós. Vamos conversar mais sobre esse Parque Nacional Serra da Capivara aqui, galera. Então, o que a gente tem aqui? O Parque Nacional Serra da Capivara, ele tem uma área de aproximadamente 130 mil hectares. Ele está localizado no sudeste do estado do nosso Piauí, nosso querido Piauí. Tá? Ocupa a área de partes dos municípios de São Raimundo Nonato, tá? Brejo e Coronel José Dias. Ele está mais perto aí de Coronel José Dias, salvo engano, tá? Imagenzinha aí, ó, impactante do nosso parque, tá? Beleza cênica. Não é só a pedra furada que a gente tem, tá? Belo e muito bonito. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, ele é patrimônio cultural. Qual a importância dele direta aqui para o nosso estado, tá? É a importância cultural no aspecto do registro humano que a gente tem aqui, tá? Especialmente nessa área, tá? Fósseis dos seres humanos, das cavernas, literalmente das cavernas que eles pintavam ali nas paredes, né, as pinturas rupestres. Mas a gente vai ter o registro fóssil de toda a sociedade que passou desde então. Então vai ter muito de um registro histórico do período colonial europeu. Tá? Então, quando os europeus chegaram na nossa região e passaram a colonizar aquela área, também tem um registro histórico deles, tá?
Mas quero focar aqui com vocês o aspecto biológico dessa área. Olha só como é o verde, como é bonito, tá? Que bioma é que está dentro dessa área? Se a gente parar para olhar para cá. É porque eu vou ficar bloqueado de novo. Vamos nós, ó. Olhando para cá, galera. Olhando para essa imagem, com essa beleza cênica aí, ó, fantástica, tá? De acordo com as nossas aulas aí do primeiro mês de agosto, a gente caracterizou os biomas piauienses. E sabe que bioma? Hã? E aí, se você fosse olhar e olhasse isso aí, aqui no Piauí tem quais são os biomas mesmo? Vamos revisar aí, ó. A gente tem Cerrado, a gente tem Caatinga, a gente tem áreas de transição Cerrado, Caatinga e Cerrado, Amazônia. Olha para isso aqui, o que a gente enxerga? E professor, tô vendo essas florestas verdes, bacanas, bonitas, tá? Dá para dizer que isso é Caatinga? Hã? Galera, isso aqui, ó, esse bioma, ele é essencialmente aí Caatinga. Agora eu entendi. Vamos lá, isso aqui, ó, é o nosso bioma da Caatinga, tá certo? Tem como pedir para voltar. Esse bioma aí, galera, é o bioma da Caatinga, essencialmente aqui. É claro que quando a gente pensa no bioma da Caatinga, tá? A primeira coisa que a gente vai pensar é num bioma extremamente seco, tá? Na vegetação, sem folhas, nos cactos, a gente vai encontrar isso nessa região também, tá? Mas observa que essas formações rochosas, elas são importantes também para abrigar, certo? Conservar alguns pontos de água, o que deixa algumas áreas ali também regadas ali, mas com certa abundância de água. É importante essas áreas, esses paredões rochosos, também não só para conservar a água, mas para fazer o abrigo, tá, de alguns animais, o afugento de alguns animais, tá? Durante esse período muito seco, o animal consegue correr, vai para um lado, vai para o outro, para procurar abrigo e também para procurar alimento. Algumas áreas se mantêm verdes. Galera, quando a gente pensa aí, por exemplo, no aspecto biológico, tá, que a gente faz aquela caracterização da natureza, tá? A gente faz a descrição, porque o Cerrado tem essa característica, a Caatinga tem aquela outra característica, parece que todo Cerrado, toda Caatinga, ele tem que ter a mesma carinha quadradinha, e não é assim. A gente vai ter variações, a gente vai ter flutuações. A gente vai observar bastante isso na Serra da Capivara. Ainda é muito quente, ainda é muito seco. Essa época do ano que a gente conhece aqui no nosso estado como BRO-BRO, se você está assistindo essa aula não é aqui do Piauí, tá? E não conhece essa expressão nossa, típica da nossa região, tá? BR-BRO, galera, é o que? Os últimos meses do ano. Termina, olha os nomes, setembro, outubro, novembro, dezembro, terminam todos com BRO, né? Por isso a gente fala BRO-BRO, beleza? E por que eles são tão famosos aqui pra gente, tá? Porque eles são bem quentes, tá? Muito quente. E tá quente. Conta pra mim aí, na tua cidade, pessoal de São Francisco, tá quente aí? Hugo Napoleão. Aqui os nossos termômetros aqui na capital estavam chegando aos 39 graus Celsius hoje. Tá quente, meus queridos, tá? Esse alto calor associado com a baixa umidade relativa do ar, que sim também é comum nessa área, justamente pela baixa pluviometria, né, baixa chuva, baixo índice de chuva, faz com que o bioma da Caatinga, as plantas da região precisem encontrar alguma saída, tá? E aí a gente vai observar estratégias, modificações típicas delas, como, por exemplo, a formação de espinhos, né, típicas aí, por exemplo, dos cactos, tá? Nessa imagem, a gente já vai observando, cadê aqui o... achei. Aqui nessa imagem, já pode ir observando algumas formas de vegetação que já vão ficando um pouquinho mais secas, tá? Justamente característica de algumas plantas de caducifolia, tá? No linguajar popular, a gente diz que a folha ou a planta, ela é
caduca, tá? Porque ela é velha? Não, porque ela é o quê? Porque ela tem esse processo de derrubar as suas folhas para poder evitar a perda excessiva de água. Essa é a grande característica, evitar a perda excessiva de água, tá? Situado no domínio morfologicamente das caatingas, tá? Em uma região fronteiriça entre duas grandes formações geológicas, tá? Então, a formação geológica é muito importante nesse processo da contenção e retenção de umidade, tá? A bacia sedimentar, ou não, né? Justamente até afugentar também as chuvas, às vezes pode isso acontecer, certo? Na bacia sedimentar Maranhão-Piauí, a depressão periférica do Rio São Francisco, com a vegetação e o relevo diversificado, paisagens e belezas surpreende, possui pontos de observação privilegiados e vales e serras e planícies. Gente, tudo isso é importante, tá? Para diversos aspectos. Primeiro aspecto, quando a gente pensa no aspecto geológico, o estudo geológico, o estudo da Terra, né, das formações rochosas, é importante para entender os processos geológicos da Terra, as várias eras que a gente já teve área, aqui já teve regiões alagadas, né, rios, já foi o mar, certo? Tem várias questões envolvidas aí. Vou deixar o professor Francisco conversar um pouco com vocês com isso nas próximas aulas, tá? Então, o estudo geológico é muito importante dentro dessa área também. Só que aí eu quero focar aqui no aspecto turístico, tá? Essas paisagens fazem com que a área ganhe um potencial, certo, de o que eu posso fazer ao observá-las. Eu posso escalar essas montanhas, certo? E ter pontos de observação diferentes, tá? É um desses caminhos. Normalmente, quem são os primeiros a fazer esses processos de visitas são os próprios pesquisadores. É uma das vantagens aí de quem faz pesquisa científica, tá? A gente até trouxe aqui o engenheiro ambiental Rafael e ele conversou um pouquinho sobre esse trabalho dele de poder entrar em áreas de estudo, tá? Então, particularmente, tá? Eu também que já entrei em áreas matas fechadas, é um grande privilégio a gente poder conhecer áreas como essas, tá? À medida que a gente enxerga o seu potencial, tá? Isso entra no lado econômico, tá? Olha só o que a gente ganha aqui, ó. Passarelas de acessibilidade, tá? Então, quem for a primeira pessoa a entrar aqui, os pesquisadores, passarela de acessibilidade, o que é isso? É para tornar acessível uma pessoa um pouco mais idosa, uma criança, poder entrar e acessar essas áreas. Talvez aí, como a ideia é acessibilidade, PCDs também poderem acessar essa área, tá? É claro que a acessibilidade ela precisa ser integrada, tá? Não adianta ter só uma passarelazinha aqui e para chegar nessa passarela eu passei por uma escada, eu passei por uma rocha, tá? A acessibilidade ela tem que ser integrada, tá? Nem todas as áreas de passarelas, eu confesso que são de forma integrada. É uma necessidade, aos poucos a gente precisa construir esse processo, tá bom? Mas aí tudo isso tem esse valor, esse potencial turístico que vai crescendo, que vai se expandindo, tá? A vegetação ela é muito expressiva, tá? Variando a caatinga, a arbustiva e arbórea, as matas de boqueirões, tá? São essas áreas aí onde vai ter uma umidade um pouco melhor. Nas úmidas bacias de poços, chamadas de caldeirões, você encontrará uma vegetação mais ligada às gramíneas, tá? A gente conhece como mato aqui no Piauí, certo? Que são plantas chamadas de monocotiledôneas, parentes do milho, tá? Monocotiledônea, então, quem são as gramíneas, tá? São grupos de plantas monocotiledôneas, tá? Tá? Cotiledôneas, só tem um único cotilédone, tá? Então, a gente vai pensar, por exemplo, nas plantas parentes do milho,
tá? A gente tem dois tipos de plantas com fruto e semente na natureza, tá? A gente tem as plantas chamadas dicotiledôneas, tá? Ou eudicotiledôneas, que é o termo correto, tá? Dico é 2 cotilédones. Elas são as plantas parentes aí do feijão, por exemplo, tá? Então, quando eu pego aquela semente, eu consigo quebrar e abrir aquela semente em 2 lados. Aí você tá vendo essa coisa chamada cotilédone, tá? Cotilédone é a massa nutritiva daquele embrião, tá? Da semente, tá? E quando eu não consigo quebrar ou separar essa semente ao meio, significa dizer que ela tem só um único cotilédone. Aí são as plantas parentes aí do milho, tá bom? Então, normalmente as gramíneas são de baixo porte, elas não têm crescimento secundário, tá? Elas são aqueles matinhos típicos, tá? Das ciperáceas, tá? Normalmente a gente acaba não descrevendo elas, as raízes delas são raízes fasciculadas ou em cabeleira, tá? Aquela que quando você arranca, parece que tá arrancando um cabelinho, tá? Uns cabelos. Na hora que você puxa ela, parece um monte de cabelo assim, assanhadinho, tá? Elas não são tão profundas. Eu estou chamando a atenção para vocês aqui, por quê? Porque quando a gente acaba descrevendo a vegetação da caatinga, a gente não fala sobre esse tipo de planta, tá? Elas têm adaptações, sim, para altas temperaturas, altos calores, tá? Mas não é um tipo de caracterização comum. A gente vai falar sobre o quê? Adaptação para a planta na caatinga. Formação de espinho, que é o caso aqui dos cactos, tá? Então, folhas modificadas em espinhos. Em vez de ter folha, tem um espinho, tá? Estruturas suculentas para guardar água no caule, tá? Ou raízes profundas. Para quê? Para que a raiz consiga encontrar água lá no subsolo, tá? Certo? Nos lençóis freáticos. É isso que a gente caracteriza quando a gente fala do caatinga, tá? Mas aí, como eu falei para vocês, formações dos paredões rochosos, os olhos d'água das regiões, os boqueirões e os caldeirões, né? São áreas onde a gente vai encontrar o quê? Pontos mais ricos em água, em umidade. E aí a gente vai ter o quê? Uma vegetação um pouco mais úmida, tá? Então, formações verdes que vão ser mais perenes ao longo do ano. Aí a gente encontra, por exemplo, algumas plantas como gramíneas. Então, a gente tem diversidade. Ao contrário das áreas rochosas, chapadas e paredões e cactos e bromélias, é interessante, é muito interessante como esses ambientes podem rapidamente variar à medida que você vai entre os baixões e as rochas. Outra ideia também interessante aqui, ó, falou das bromélias dentro dos paredões, tá? Galera, outra coisa interessante é paredão, tá? Rochoso, duro, né? Pedra, né? Os geólogos vão brigar comigo quando a gente fala a palavra pedra, tá? Não é rocha, tá? O termo correto é rocha, tá? Mas eu costumo falar no linguajar popular, é a pedra, é durona, tá? Então, de fato, até a raiz tem dificuldade de passar por ela, tá? Então, o que acontece aí? Surgem, por exemplo, plantinhas como bromélias, com o hábito de vida que a gente chama aqui, ó, de rupícola, tá? Rupícola, o que é isso, professor? É aquela planta que vai se nutrir principalmente pela umidade do ar, tá? Então, as suas raízes, elas não são tão profundas, porque ela não consegue, tá? É uma rocha, tá? É rígida. Então, ela não consegue se aprofundar. Olha só como eu falei para vocês, ó, a característica das plantas da caatinga é que as raízes são profundas para captar água lá no subsolo. Mas se o solo for argiloso ou arenoso, tá? Sim, o nosso solo nessa área é um solo que vai variando de argiloso para arenoso. A gente aproveita muito a argila da área para construção das cerâmicas, né? Então, é muito característico da nossa área a utilização das cerâmicas, né? Dos pratos de cerâmica, dos jarros de cerâmica, por exemplo, tá? Inclusive, dessa área é muito valorizado. Desde o homem pré-histórico até os dias de hoje, a gente utiliza muito essa argila, tá? É um tipo de material muito valorizado.
Mas, no caso, quando a gente chega nos paredões rochosos, né, eu brinco que a pedra, né, dura, rígida, a raiz não consegue se aprofundar. Aí sobrevivem quem? Plantas que têm uma característica de serem rupícolas, tá? A raiz, ela não está ali para absorver água e nutrientes, tá? A raiz, ela está ali para fixar aquela planta no pouca areia que tem, no pouco argila que tem, tá? E aí a planta, ela tem outras estratégias de captar água e nutrientes, tá? Através dos tricomas que vão ter nas folhas, tá? De conservar a água dentro das suas folhas, então normalmente são folhas mais suculentas, e aí elas vão conseguindo captar dos seus orvalhos, das chuvas, tal, das pequenas umidades, das pequenas porções de umidade que vão se mantendo. As bromélias são maravilhosas para conservar a água, a ponto de que muitos animais se reproduzem utilizando folhas de bromélias, tá? Tem sapo que se reproduz nas folhas de bromélia, tá? Alguns insetos, né, alguns mosquitos se reproduzem nas folhas de bromélia. Então, essas bromélias são muito valorizadas no aspecto da biodiversidade, tá? Nas reproduções até mesmo de outros animais. Tá? Tá aqui mostrando para vocês fotos belíssimas aí, tá? De um pouquinho de alguns animais da região, tá? Entra aí a onça preta, tá? É uma onça pintada, tá? Mas é uma onça preta. Quando a gente olha de longe, basicamente ela é toda preta, mas se você for analisar bem pertinho, você vai conseguir prestar atenção nas possíveis marcas das pintas delas. A onça pintada, cada pintinha que ela apresenta é como se fosse uma digital, é única, tá? É um desenho único que vai acontecer para cada indivíduo diferenciado, tá? E eu lembro até que quando o engenheiro ambiental, o Rafael, estava aqui com a gente, ele falou assim, todo mundo fala que já viu, que tem a onça e tal, mas que é muito difícil de ver. Ela é um felino e normalmente os felinos têm hábitos de vida noturno, tá? São carnívoros, tá? São muito estratégicos, tá? Então, a sua coloração tem um aspecto aí tem um pouquinho a ver com o aspecto evolutivo, tá? Para se proteger, junto com o seu hábito de vida noturno, tá? Então, ele vai procurar aqueles animais que também têm hábito de vida noturno. A sua coloração ajuda ele se camuflar, tá? Então, o que é a camuflagem? É um tipo de estratégia de sobrevivência que muitos animais têm, de se esconder. A sua pelagem faz com que ele se esconda, tá? Na natureza, tá? Então, muitos animais do cerrado, ele tem essa coloração meio pastel, né? Nude, né? Marronzinho, porque ele meio que consegue se esconder na natureza. A pantera aí negra, né? No caso, a onça preta, elas têm essa característica também, tá? A maioria tem muitos animais carnívoros nessa área, tá? Plantinhas aqui, ó, característica típica da gente, os cactos, sabe esses espinhos aqui, certo? Esses espinhos, eles são folhas modificadas, tá? E a biologia, tá? Especialmente a botânica, ela consegue afirmar quando é uma folha modificada e quando não é uma folha modificada, tá? A folha modificada, a folha, gente, é um órgão, tá? Então, ele tem umas estruturas, vasos condutores, tá? Diferenciados. Sabe a roseira, a rosa, tá? Ela é cheia de espinho, né? Só que não, né? Não é espinho não, aquilo ali não, certo? A gente chama aquilo ali de acúleo, tá? É uma projeção da epiderme para evitar que um animal chegue lá, pegue ou destrua aquela planta, tá? Mas ela não é um órgão, como é o caso aí dos espinhos, tá? E como é que eu posso diferenciar isso na prática, professor? O acúleo de um espinho. O acúleo, na hora que você encosta nele, você vai fazer uma pequena força, ele sai, ele se rompe, tá? Enquanto o espinho não, você faz uma força para sair, porque ele é um órgão, tá? Então ele está integrado ali com vários tipos de tecido. Então quando a gente encontra aí um espinho, a gente tem essa dificuldade da remoção, tá? Na prática da ciência, eu tenho que entender a origem evolutiva, a origem dos tecidos, tenho que fazer um acompanhamento do desenvolvimento embrionário para entender a relação ecológica, tá? Na prática, no dia a dia de vocês, a gente pode diferenciar nesse aspecto. Forcei um pouquinho, saiu fácil aquela coisa, aquela estrutura chamada de espinho, na verdade não é um espinho, é um acúleo. Se tem dificuldade para sair,
ela é um espinho. Dependendo da espécie de cacto, tá? Esses espinhos, ao baterem um do lado do outro, parece até que está cheio de água, parece estar chacoalhando a água dentro dela, tá? Lembrando, a água que é conservada aqui dentro do cacto, ela não é conservada no estado líquido, né? Você não vai cortar e você vai sair como se fosse um copo cheio de água para beber, não, viu? Tem alguns alunos que acham que é desse jeito. Não, não é. É uma estrutura maciça, tá? Dentro da célula tem água, é muito rico em água, que nem uma melancia, tá? Você corta, às vezes até espirra uma águazinha, mas é uma estrutura maciça, tá? Cheia de água. E aí, aquele som que a gente escuta, quem já bateu aí num cacto, em vários cactos, soa um barulho de água, tá relacionado aí a esses espinhos que batem, tá? Às vezes aí ajuda um pouquinho a chamar a atenção de alguns animais sobre o aspecto biológico deles, tá? Galera, o tempo não deu, mas eu vou deixar um exercíciozinho para vocês. Acho que são 4 ou 5 questões, tá? Esse exercício vai ficar para casa e lá no finalzinho desse material tem o gabarito certinho para vocês, tá bom? Queridos, foi um prazerzão estar aqui com vocês mais uma vez e na próxima semana a gente está aqui de volta para conversar um pouco mais sobre os recursos naturais do nosso estado, tá bom? Grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula.